Quem é o maior no reino dos céus? Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, dentro da 19ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos rezar e descobrir quem é o maior no reino proposto por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nos alimenta hoje, Palavra de Deus, é segundo Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, 10 e do 12 ao 14. Diz assim o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje, ele faz parte do quarto discurso do Evangelho de São Mateus. Nós sabemos que temos 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. O de hoje é a abertura do quarto discurso. É o chamado discurso da vida em comunidade. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho da Igreja, porque é na igreja que a gente vive a nossa fé, na partilha de vida, na comunhão com os irmãos. E por tratar um discurso sobre como nós devemos ser cristãos, ser igreja, na tradição este evangelho ganhou o nome de Evangelho da Igreja, por causa desse discurso que hoje nós começamos a ouvir. E uma coisa que é um grande vício na igreja, daquele tempo, do tempo de Jesus, até antes de Jesus, dentro do judaísmo, e dos tempos de hoje. Quem é maior? Quem é mais importante na Igreja de Cristo? É o Papa? Nosso atual Papa tem dito muitas vezes que ele só é um servo. É o Bispo? Não. É o Padre? A paróquia mais importante é o Padre? Não, meu irmão. O maior na vida da Igreja é aquele que serve. É aquele que se faz pequeno. Não importa da maneira que nós servimos, sendo o padre, sendo o leigo, sendo o consagrado. Se você serve, se você é pequeno, se você é humilde, você é grande. E por isso que Jesus começa a corrigir os discípulos que querem saber quem é mais importante. Às vezes é a pergunta nossa também. Quem é mais importante naquela paróquia? Quem é o mais importante naquela comunidade? Quem é o mais importante naquela diocese? Quem é o mais importante naquela pastoral? E Jesus então nos responde com uma criança. Jesus fala, olha, se vocês não se converterem, se vocês não tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, é a mim que recebe. Por que Jesus usou a criança? Primeiramente, a
Até mesmo por questão de estatura, ela não era a maior. Já para ficar muito claro que não é disso que Jesus está falando. Jesus pega uma criança. Na criança estão ali os significados da pureza, da humildade. Criança, às vezes, como diz, é até fácil da gente engabelar, né? Enganar. Ela quer aquele momento, a gente desconversa, a gente fala de outra coisa, daqui a pouco ele esqueceu aquilo que ele estava pedindo. Criança não guarda mágoa, criança não guarda rancor. Crianças às vezes brigam entre elas, é interessante ver que daqui a pouquinho eles brigaram ali, brincando, choram, vai cada um para um lado, não dá 5 minutos eles estão brincando de novo. Já passou. Nós adultos não. Nós às vezes guardamos ressentimentos, guardamos mágoa, e isso impede muito da gente mudar, da gente se converter. Por isso aí nós não somos grandes. Mas pelo contrário, somos pequenos demais. Pequenos diante da grande graça que Deus está nos oferecendo. Jesus fala, olha, não desprezem esses pequenos. Eles têm a oportunidade de ver os anjos do meu Pai que está nos céus face a face. Aqui está resolvido um problema da vida de comunidade. Um outro que o Evangelho de hoje traz, que parece que o Evangelho muda um pouquinho de assunto, é a alegria em encontrar quem se perdeu. A comunidade deve se alegrar pela volta de quem um dia não estava mais com a comunidade. Como Jesus ilustra aqui a história da ovelha. Ela se perde. No meio de 100 ovelhas, uma se perde. E o pastor, este homem, deixa as 99 lá nas montanhas, no lugar seguro, e vai procurar aquela que se perdeu. E como pensar nestas ovelhas? Tanto na que se perdeu, quanto nas 99 que ficaram. Qual seria a reclamação das 99? Nosso Senhor deixou, nosso pastor nos deixou, para trás daquela ovelha que dá problema para ele. Os julgamentos aí começam. E pelo contrário, o Evangelho diz que ele ficará até mais feliz por uma que veio do que por 99 que não se perderam. Padre, mas eu nunca me perdi, eu estou sempre dentro da comunidade. E por que o Senhor se alegra mais com o outro que veio de fora? O outro que estava longe? Ele não se alegra comigo? Claro que ele se alegra. Ele se alegra sempre. Porque você faz parte dessas ovelhas. Ele já tem você. Agora a alegria é maior por causa de quem estava perdido. E que está novamente no seio da comunidade. Que está novamente no seio da igreja. Porque, afinal de contas, irmãos e irmãs, como termina o Evangelho de hoje, o Pai que está nos céus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém de nós nos percamos. Ele quer e deseja a salvação de todos. Que nós possamos fazer por onde? De nos ajudar uns aos outros. Porque somos comunidade. E queremos que todas as ovelhas estejam dentro do redil do Senhor. Que o Senhor assim nos ajude a sermos servos, pequenos, humildes, mas grandes colaboradores do seu reino eterno. Que assim o Senhor te abençoe no seu compromisso com a nossa e a sua comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.